Ontem você assistiu à primeira entrevista da série Diálogos sobre a Fome, que reúne especialistas para analisar a luta do Brasil no combate à insegurança alimentar. Agora você acompanha o bate-papo que eu tive com a professora Mariângela Hungria, que é pesquisadora da Embrapa e integrante da Academia Brasileira de Ciências. O último levantamento feito pela rede Pensan, que é a rede brasileira de pesquisa em soberania e segurança alimentar e nutricional, são aproximadamente 33 milhões de pessoas hoje no país que não têm o que comer. Começam um dia sem saber o que vão ter na mesa. Uma situação que piorou com a pandemia da Covid-19. E para a gente discutir as soluções para enfrentar esse problema, nós vamos receber aqui hoje, nos estúdios da Record News, a professora Mariângela Hungria, pesquisadora da Embrapa e integrante da Academia Brasileira de Ciências, para uma entrevista exclusiva sobre o combate à fome no Brasil. Antes de tudo, professora, eu quero te agradecer por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigada. Eu que agradeço essa grande oportunidade de estar aqui podendo falar o que a ciência pode fazer nesse combate à fome. Professora, para a gente começar essa conversa, todo mundo no mesmo pé, eu gostaria que você explicasse para a gente qual que é a diferença entre as pessoas que se enquadram no conceito de insegurança alimentar e as pessoas que passam fome hoje. Então, insegurança alimentar foi definida, grave, né? Existem a grave, a média, existem as nuances da insegurança alimentar, porque a gente precisa saber exatamente em que grau que cada população se encontra. Então, a grave, que é essa que teve os 33 milhões de brasileiros nessa situação, significa aquela coisa mais triste que tem, que é você acordar, você não ter nenhuma certeza se você vai ter algum alimento aquele dia. Então, é aquela situação até que um livro que sempre me impressionou muito, O Quarto de Despejo, de Carolina de Jesus, onde cada dia ela começa o diário falando, eu vou ver como que eu vou encontrar o pão, o café. Essa situação, você não sabe se você vai ter um prato de comida. Então, é um absurdo, né, que um país hoje, nós somos o quarto maior produtor mundial de alimentos, estão falando até que a gente já passou para o terceiro, e a gente tem no nosso quintal gente passando fome. Você falou, professora, desse paradoxo, né? A gente ser um produtor mundial tão forte e, ao mesmo tempo, ter uma parcela tão grande da população passando fome. Esse paradoxo, ele deixa claro que é praticamente impossível a gente pensar em resolver a questão da fome no Brasil hoje sem amenizar, pelo menos, as desigualdades sociais? Então, eu sou da Academia Brasileira de Ciências e sou agrônoma. E a academia sempre se preocupou com vários temas da sociedade e automaticamente me designou, falou, não, você vai liderar esse grupo de trabalho sobre a fome, sobre segurança alimentar. Por quê? Porque automaticamente a gente associa, a pessoa não tem comida é porque não tem comida, não é produzida. Então, agrônomos vão resolver. E eu, então, estudei vários meses e vi que não é nada disso. A fome tem múltiplas causas. E, sendo múltiplas causas, ela exige uma ação multitransdisciplinar. São várias disciplinas que têm que agir, várias áreas de ciências para resolver esse problema. Não é o problema da produção. Talvez o problema da produção seja um dos menores em relação à fome. Ainda dentro do que você disse sobre o fato da fome exigir um trabalho multidisciplinar, a gente vive num país desigual, inclusive regionalmente. Como você disse, as causas da fome, as características da fome e da insegurança alimentar são diferentes em determinadas regiões, né? E a gente, quando pensa na fome, num primeiro momento, a gente pensa numa questão social apenas, né? Mas tem a ver com cultura, tem a ver com educação, com saúde, com meio ambiente. Ela engloba vários setores, né? Exato. E nesse livro, então, que a gente teve a oportunidade, 18 capítulos, 41 autores, de 23 instituições, nós abordamos todas essas multidisciplinas que
tem que somente, se uma falhar, já não resolve o problema da fome, entende? Então, é inclusive um tipo de ciência diferente, onde eu não vou conseguir só na agronomia resolver o problema, eu vou ter que trabalhar com o sociólogo, ter que trabalhar com o educador, ter que trabalhar com o nutricionista, para a gente poder resolver essa fome. Isso é mostrado, tem os capítulos de ciência de dados, de economia, de nutrição, de educação, de comunicação. Você trouxe um conceito bem interessante que está no livro, que é o conceito de ciência cidadã, né? Exatamente. Então, fica claro, no livro a gente mostra isso, que o que a gente entende, eu mesmo falo, eu sou uma cientista há 40 anos, né? Eu procuro trabalhar muito com agricultores, mas eu tenho que trabalhar muito mais no meu campo. Por quê? Essa ciência de hoje, ela não pode ficar restrita ao meu laboratório, ao meu escritório. Nós temos que sair e muitas vezes encontrar e construir as soluções junto com a comunidade. Então, isso a gente chama de ciência cidadã. Isso ainda é mais acentuado, por exemplo, quando a gente fala a gente fala tanto, bioeconomia, Amazônia riquíssima. É ridículo como a gente não tem cadeias produtivas definidas, a gente não tem tecnologia para os alimentos, a gente não tem nada. E os saberes dos povos tradicionais, às vezes, têm tanta ciência e eles nem sabem que isso é ciência. Então, a gente tem que ir conhecer o que eles sabem, perguntar o que é que eles querem. Nós não podemos ser colonialistas em ciência, chegar e falar, você vai ter que comer uma alface. Não, e se ele tiver uma verdura lá que tem um valor nutritivo muito melhor, só precisa um apoio científico de tecnologia para produzir em maior escala isso. Então, isso é ciência cidadã. E eu falo nesse exemplo de produção de alimentos, mas é em tudo, até de comunicação, por exemplo, que a gente está aqui, é uma área de comunicação. Certamente, o último capítulo mostra isso. Nós temos que ter muita inovação e uma nova ciência para nos ensinar como a gente vai comunicar. Porque, por exemplo, como que eu tenho um conjunto de dados científicos sérios, construídos por ano, e eu chego e a minha informação que eu dou, ela não é tão divulgada e aceita pela sociedade do que alguém que não tem a mínima base científica e diz alguma coisa. Então, a gente vai ter que até aprender, tá? Porque nós não estamos sabendo na ciência divulgar, dando maior credibilidade ao que a gente está fazendo. Daí não adianta nada, né? Porque a gente se esforça tanto, se a sociedade não acredita ou aceita uma inverdade em vez do que a gente fala, nós estamos no caminho errado. Professora, eu quero destacar uma parte muito importante que você falou sobre a importância da sabedoria popular, né? Aquele conhecimento que às vezes não ganha nem o nome de conhecimento ali e ele vai sendo passado de família para família. E tem uma importância muito grande, inclusive no combate à fome. Porque quando a gente fala de um assunto como o combate à fome, parece que as soluções vão vir sempre de órgãos grandes, de grandes iniciativas, mas o papel da mulher na agricultura familiar, por exemplo, ele é extremamente importante nisso, né? Olha, a agricultura familiar, o livro deixa isso bem claro. A gente apoiar a agricultura familiar. E é a que mais precisa de uma injeção de inovação, reestruturação da extensão agropecuária, uma nova agricultura familiar. Nós não vamos estar fazendo assistencialismo com isso. Por quê? Porque eles são os responsáveis por mais de 60% do que a gente come. A carne de porco, de frango, arroz, feijão, isso tudo vem da agricultura familiar. Então, se a gente não apoiar essa agricultura familiar, a nossa cesta básica, o que nós comemos, vai ficar muito mais caro. Então, não vai adiantar. Agora, nessa agricultura familiar, duas coisas muito importantes. A primeira é que a maior parte é feita por mulheres, que não são valorizadas, em geral, na agricultura familiar, tá? Então, são fundamentais para a comida que a gente come, para produzir essa comida que a gente tem todo dia. E um paradoxo também muito triste que foi levantado pela Rede Pensam é esse absurdo de 60% da insegurança alimentar está justamente no campo.
tá? Porque são agricultores que não têm acesso a crédito, não têm acesso à extensão rural e que precisam ser apoiados, porque é realmente um triste paradoxo, estar no campo e passar fome, poder produzir alimentos, mas passar fome. E de que forma que esse incentivo pode ser feito? O muito importante do livro é que eu pedi para cada autor falar assim, não fale só do passado, é muito importante saber o passado, a nossa trajetória, né, o presente, o que a gente pode esperar do futuro, mas principalmente cada capítulo deve ter quais estratégias, as propostas que a ciência tem para aquele campo. Então, até brinco assim que se um candidato pegar o livro e for todas as propostas, vai ter o melhor programa de governo para acabar com a fome. Pronto, ali, né? Então, nos capítulos de agricultura familiar, é dito isso, essa reestruturação, inovação na agricultura familiar, valorização da mulher, entende? Até em termos de... a mulher não tem registro, não tem uma assistência, não tem nada disso. Então, são feitas propostas e muita ciência, né? Porque você pensa assim, a gente passou de importador de alimentos na década de 1960 para esse maior exportador hoje de vários alimentos, como soja, carne de frango, suco de laranja, vários produtos. Então, mas isso é uma meia dúzia de produtos que são commodities e são muito importantes. A gente não pode demonizar o agronegócio do Brasil, porque 24% do nosso PIB, então eles pagam nossas contas. Se a gente não tivesse esse agro que exporta, não ia sobrar dinheiro tipo para um Bolsa Família, ou mesmo para alimentação em escolas e outras coisas. Então, muito bem, eles têm esse valor deles e a gente tem que fazer pesquisa para eles. Mas na agricultura familiar, são dezenas de produtos e cada um a gente tem que investir em ciência para maximizar a produção e tudo isso. Então, a gente precisa ter pesquisa pública para ajudar a agricultura familiar e daí até diversificar mais o que a gente come na nossa mesa, né? Professor, a gente está falando sobre agricultura, sobre produção de alimentos e não tem como não falar das mudanças climáticas, né? A gente tem visto muitas regiões sofrendo com temporais, outras sofrendo com seca. E aí o impacto às vezes, desde o início, no momento em que o plantio está sendo feito, ou é uma colheita que acaba sendo feita antes da hora, os impactos são imensos, né? De que forma que a ciência pode ajudar nisso, atenuar esses impactos, né? Então, Renata, isso foi muito interessante, porque cada grupo de autores, eles não se comunicavam. Então, escreveram seus próprios capítulos e eu ia, né, às vezes tinha uma dúvida ou outra, ia conversando. E vários capítulos, eles abordam como o problema mais sério de mudanças climáticas globais. Então, em agricultura, a gente não tem dúvidas, né? É o mais sério, então a gente precisa investir muito em ciência, plantas mais resistentes, fazer melhor zoneamento climático, porque senão a gente realmente vai acabar não conseguindo produzir mais. Mas também a gente tem mudanças climáticas, até o capítulo cita uma coisa muito interessante que fala que é injustiça climática. Por quê? Porque o rico liga o ar-condicionado, o pobre, o idoso, a criança morrem desidratados, né? Então, além de ser um problema sério, a gente tem essas injustiças. Mas muito interessante foi que eu acho que também, para todo desastre, tem oportunidades. E eu vi, porque nós fizemos questão de chamar o setor empresarial, a gente chamou a Bung, e daí tem todo o trabalho da Fundação Bung, e vi esse despertar do setor do agro, para que esse é um problema que ele não vai conseguir resolver sozinho. Porque antes, por exemplo, tinha uma praga, ele ia lá, pegava um herbicida, um inseticida, um fungicida, pronto, acabei com o meu problema.
A mudança climática global, não, esse é um problema que ele vai precisar do governo, vai precisar de todo o entorno dele para resolver. Então, ele precisa, por exemplo, isso é citado, partir para uma agricultura regenerativa, reflorestamento. Então, tem um projeto muito interessante da Fundação Bung chamado Semear, onde eles trabalham a agricultura familiar em torno do grande produtor, porque no cultivo de abelhas, porque as abelhas aumentam a produção do grande agricultor, e daí eles recebem o dinheiro por isso e ainda vendem o mel. E também começaram a trabalhar com indígenas que estão coletando sementes para o reflorestamento, porque reflorestar, manter as áreas verdes é uma das maiores proteções contra as mudanças climáticas. E o setor sabe que se o grande agricultor não investir nisso, a produção dele vai cair, ele vai ter uma quebra de lucros. E até com isso ele percebeu outras coisas, por exemplo, a educação. Hoje, eu que viajo todo esse Brasil, vejo muito, então às vezes tem um grande agricultor que investe lá 3 milhões numa máquina incrível e não tem o trabalhador que mal sabe ler e escrever para mexer com todo aquele aparato. Ele tem que, então, investir em educação no entorno dele para ter profissionais qualificados e que não vão deixar o local. Então, ele vai ter a mão de obra. Então, essa conscientização foi muito interessante a gente ver nesse passo importante de que todos os setores precisam estar juntos, unidos, trabalhando juntos para combater a fome. A academia, setor público, privado, né, que é os empresários e o terceiro setor. Professora, você falou agora há pouco sobre a necessidade de não colocar o agro como um vilão. E agora a gente falando sobre mudanças climáticas. Você considera que seja um momento para o agro se reinventar, ser mais sustentável? É uma necessidade pensando no que a gente tem vivido hoje e na projeção para os próximos anos também? Sim, e a gente fala muito isso. E uma parte do agro, que nem essa que eu falei, né, citando esse exemplo de agricultores que trabalham com a Fundação Bung, começa a despertar. Porque o que acontece? O agro, ele é ainda um pouco orgulhoso, sabe? Falar, eu sou o PIB brasileiro, isso, aquilo, mas não é. Nós podemos crescer muito mais. Por exemplo, eu trabalho no Centro Nacional de Pesquisa de Soja. O nosso rendimento nacional não tem passado ali de 3.000, 3.200 quilos por hectare. Tudo bem, tem os desastres, mas existem agricultores, hoje a gente tem campeonatos de produção, são em áreas menores e tudo, mas que chega a produzir 6, 7 mil quilos por hectare. Então, quer dizer, nós estamos produzindo 3, mas as plantas que a gente já tem, sem nem melhorar, já podem produzir 7. Então, vamos produzir o 7? Quando a gente vai visitar esses produtores que produzem 6 ou 7, a gente vê, são agricultores que praticam muito conservação do solo, para não perder umidade, usam muita matéria orgânica, enriquecimento do solo. Então, a gente tem que se inventar. Sustentabilidade, o agricultor tem que se conscientizar de que traz muito lucro e lucro a longo prazo. Pensando em soluções, né, voltadas para a agricultura, soluções que podem ajudar no combate à fome e também no combate à insegurança alimentar, tem um tema que é sempre bastante polêmico, né, quando a gente fala de alimentos melhorados geneticamente e que acabam carregando, às vezes, um estigma de uma ideia errada que se trouxe do que seria um alimento melhorado. Queria que você explicasse para a gente, por favor, professora, de que forma que a ciência permite hoje que um alimento ele seja enriquecido nutricionalmente e de que forma que isso pode ajudar a melhorar a alimentação de brasileiros? Então, nós tivemos muito azar de que a transgenia chegou nos alimentos aqui associada à resistência, tolerância a um químico que era herbicida. Então, isso tudo criou essa coisa de que transgênico é muito ruim porque está naturalmente associado a um agrotóxico.
E não é, existem hoje transgênicos no mundo extremamente importantes para a população, porque eles são enriquecidos em ferro, em cálcio, em vitamina A. Por exemplo, em vários países asiáticos tem uma carência profunda de vitamina A que dá cegueira. Então, você consegue fazer por transgenia alimentos geneticamente modificados, a gente chama de alimentos biofortificados. Mas eles acabaram carregando esse estigma por causa da tolerância ao herbicida. Só que agora a ciência também evoluiu para uma ferramenta fantástica, que é como se você estivesse escrevendo, né, uma carta, ninguém mais escreve carta, né? Escrevendo alguma coisa ali, errasse, e você pega uma borracha, apaga e corrige, sabe? Ou você escreve uma palavra e você fica aquele lá, é com C cedilha, com S, vai lá, verifica que não, essa cedilha escrito com S, apaga e conserta. Então, isso chama edição gênica. Então, a gente analisa o genoma, vê, porque às vezes é a mutação natural, né? Seleção natural de uma letrinha lá que saiu errada. Nós temos isso em doenças humanas, né? São errinhos de leitura ou de escrever as letrinhas do nosso genoma. Então, hoje existe ferramenta que a gente consegue apagar, colocar a letrinha certa e com isso a gente consegue ver numa planta, por exemplo, muito rica em ferro, quais são as letrinhas certas e em outra, por exemplo, num milho, apagar, fazer as letrinhas certas e ter um milho biofortificado. Isso não é transgenia, porque você não está trazendo nada de outro organismo, você está só corrigindo uma coisa que saiu defeituosa. Então, ainda não é algo muito popularizado, já está sendo, inclusive está sendo usado em doenças humanas para corrigir e é uma grande esperança da medicina para corrigir várias doenças genéticas, né? Professora, no combate à fome seria possível, por exemplo, que um alimento barato, acessível, ele carregasse uma carga nutricional maior? Porque a gente sabe que a população com menos renda acaba se alimentando pior porque são os alimentos mais baratos. Então, isso possibilitaria ter acesso a alimentos mais acessíveis mesmo, mas mais ricos nutricionalmente? Exatamente. E aí, Renato, eu acho muito importante uma coisa, que o título do livro inicialmente era segurança alimentar. E daí a gente viu que esse conceito já está até ultrapassado. Hoje é segurança alimentar e nutricional. Não é só a gente comer mais, nós temos que comer com maior qualidade nutricional. E nós brasileiros ainda não comemos bem, né? A gente come ainda poucas frutas, verduras e legumes. E aí, mais uma vez, a palavra injustiça, que a gente fala injustiça nutricional, injustiça alimentar, porque é pior ainda entre a classe dos mais ricos e dos mais pobres. Então, os mais pobres comem ainda menos verduras, frutas e legumes. Então, a gente precisa mudar esse panorama. E como que a gente vai conseguir isso? Muito, muito interessante o capítulo de educação. Isso a gente só vai conseguir mudar com a educação. Educação ensinando para as crianças os valores de nutrição, de autocuidado, de saúde. Porque assim a gente vai conseguir construir a nova geração que nós queremos. Uma nova geração que... E é interessante, eu vejo nos meus netinhos de coração, filho dos meus alunos, que me chamam de vó, né? Assim, é muito interessante. Por exemplo, na minha geração, nossa, assim, refrigerante era coisa de festa, de domingo, e a gente sempre associava assim, nossa, é uma coisa muito boa, porque ela só é dada num domingo ou num dia de festa. Hoje, os meus netinhos, nossa, fala que é refrigerante? De jeito nenhum, vó, quero suco. Isso é educação e é essa geração que a gente espera ter no futuro. E é mais um sinal daquilo que você reforçou, que é um trabalho que precisa abranger pastas diferentes, né? Exatamente. E uma coisa muito triste também, Renata, é o seguinte, é a parte de desperdício e perda de alimentos. Então, o Brasil hoje é classificado como o 10º país no mundo que mais perde e desperdiça alimentos. Então, a gente
perde na lavoura, perde no transporte e o desperdício é o que a gente joga em casa. Então, os cálculos, né, os estudos indicam que tudo que a gente perde no Brasil seria capaz para alimentar esses 33 milhões de pessoas que estão com fome. E, mais uma vez, como que a gente consegue resolver isso? Com muita ciência, quer dizer, a gente tem que... Frutas, por exemplo, a gente perde 70% de todas as frutas que a gente planta, imagina 70%, é um absurdo. Então, muita ciência para... Estão perdidas principalmente, na pós-colheita, em algum momento, em todo o processo? Toda a cadeia. Então, como pegar o frutas? Muita ciência, por exemplo, tem um instituto de pesquisa no Nordeste que estuda muito como processar rapidamente as frutas sem perder valor nutritivo para aumentar o tempo delas e a produção de sucos que tem o maior valor nutritivo e usando muita, até nanotecnologia para permitir isso. Então, tem a parte da ciência e tem a parte que vai até a educação, né, das pessoas aprendendo a preparar corretamente para não e a conservar em casa os alimentos para não perder, né? E noções de quantidade, de tempo que você vai armazenar um alimento. Pensando em governo, de que forma que poderia se chegar a isso? Pensar em diálogos, ações voltadas com as indústrias poderia ajudar de alguma forma? Exatamente. E o governo tem que estar agindo em todos os setores. Por quê? Por exemplo, insegurança alimentar grave. Uma pessoa não sabe se vai ter um pão para comer no dia. Não adianta você falar para essa pessoa, vai trabalhar, vou dar um emprego para essa pessoa. Ela está numa situação tão ruim que ela precisa do programa governamental para dar as condições dela sair dessa fome extrema e aí se recuperar como ser humano, daí ter condições de ir para o trabalho. E nisso também, mais uma vez, muita ciência, porque você pensa assim, não, como que eu vou saber, primeiro, onde que estão essas pessoas, quem são? Todo o trabalho de coleta de dados, de interpretação, de perguntar para as pessoas da Rede Pensan, então, que fala, por incrível que pareça, a fome está em todas as regiões do Brasil. Às vezes a gente pensa, está mais no norte, no nordeste. Não, ela está em todas, mas também está na área rural, como eu falei. Ela é maior nas famílias que são chefiadas por mulheres, ela é maior entre pretos e pardos, ela é maior nas pessoas que têm menos escolaridade. Então, você já vai saber onde é que estão essas pessoas para dirigir os seus programas sociais. E aí, quanto que você vai ter que dar para essas pessoas? Nossa, muita ciência, muito estudo de economia e socioeconomia. Por exemplo, é citado um trabalho que foi feito em 2020 que determinava que era R$ 454 o mínimo que a pessoa deveria receber para não estar nessa situação. Então, como eu vou saber lá, chegar e falar, não, dá R$500, dá 400? Não é. R$1 pode fazer uma diferença. Agora, daí o governo, com esses dados, ele pode se programar para dirigir as ações para as pessoas certas com o valor certo. A gente tem falado muito em inteligência artificial para tudo hoje, né? Existem soluções já de inteligência artificial que possam ajudar, por exemplo, nesse levantamento, direcionamento de dados? Sim, claro, porque a inteligência artificial, ela facilita muito uma análise preliminar dos dados. É claro que sempre tem que ter ainda o curador humano, né? Porque a máquina, às vezes, não sabe o que, por exemplo, um caso bem interessante agora nas ciências, nas conferências que a gente está tendo de ciência e tecnologia, você coloca lá diversidade. Diversidade, às vezes a gente queria diversidade biológica de plantas e ele classificava como diversidade de pessoas, entendeu? Então, tem que ter uma pessoa humana que entenda do assunto curando, mas facilita muito análise de dados, que você pensar, são milhares e milhares de dados, né? Se você for fazer manualmente, é impossível. A inteligência artificial acelera muito o processo. Professora, não tem uma receita de bolo, né? Uma fórmula única
isso não significa também que não tenha solução, né? Tem ferramentas importantes que possam ajudar, como você disse, um trabalho que precisa envolver setores diferentes do poder público e também da sociedade, né? Tem, na verdade, o livro aponta para que tenha uma solução. A solução é que nós temos que nos unir, entendeu? Diminuir diferenças ou relevar diferenças que as pessoas às vezes acham que pode ser importante, mas não são, porque a gente quer resolver um problema que são das pessoas passando fome no terceiro maior produtor de alimentos do mundo. Então, é a hora das pessoas se unirem. Nós temos que ter essa união da academia, setor público, privado, terceiro setor, para resolver esse problema. Nenhum setor isolado vai conseguir resolver. Então, já que a gente sabe que ninguém isolado vai conseguir resolver, não vamos perder energia com isso. Vamos ver como a gente consegue trabalhar em conjunto para resolver o problema. Professora, eu quero te agradecer, em nome de toda a equipe da Record News, por esse bate-papo, por todas as informações que você trouxe para a gente sobre esse assunto tão importante e tão urgente, né? Muito obrigada, viu? Eu que quero agradecer e falar que o livro está disponível gratuitamente, é só coloca lá no Google Academia Brasileira de Ciências, tem o QR Code, e eu acho que é muito interessante, espero principalmente que os tomadores de decisões de todos esses setores que eu falei possam ler e ver como que eles podem ajudar, e a gente começa a trabalhar mais trabalhando junto.